Então aquilo que você tem encontrado na sua caminhada não vai te parar. Sim, é possível você vencer a fraqueza e esse desânimo que você tem passado. Mas eu quero te dar um alerta. Você vai se surpreender em descobrir que esse desânimo, a fraqueza não vem em virtude das dificuldades que você tem passado. É isso mesmo. Eu não quero desprezar as dificuldades que você tem passado, mas você vai ver por meio da palavra de Deus que nem a dificuldade pode ser capaz de gerar esse desânimo que você tem vivido. Então, além de você entender onde ou de onde vem esse desânimo, eu quero te ajudar a descobrir como vencer a dificuldade, a fraqueza espiritual que você tem passado, tá bom? Vamos vencer juntos em nome de Jesus. Olá, eu sou o pastor Felipe Gama e começamos dizendo que o período de dificuldade é caracterizado por uma palavra que é atônica, tá? A palavra é ausência. Ausência? Pastor, você pode reparar que um período de dificuldade é configurado por ausências. Ausência de forças, ausência de pessoas para ajudar e ausência de soluções para poder, de alguma forma, mudar aquela história. Mas e se eu disser para você que você tem à sua disposição coisas que vão tirar você desse estado de desânimo, mesmo passando por dificuldades? Você vai ver realmente o que o Senhor vai dizer para nós, o texto bíblico de João, no capítulo 16, versículo 33, e você vai perceber que você tem coisas à sua disposição que vão mudar esse teu estado de fraqueza, mesmo sendo o período mais difícil da sua vida. João capítulo 16, versículo 33, o texto vai dizer o seguinte: estas coisas vos tenho, guarda a palavra tenho, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais, guarda essa palavra de novo, paz em mim. No mundo passais por aflições, ou no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não quero te dar aula de português, mas esse texto de João vai apresentar para a gente 4 vezes o verbo ter. Se você for reparar, ele começa dizendo o seguinte: essas coisas vos tenho dito, primeira vez. Segunda coisa que ele vai dizer é para que tenhais, outra vez o verbo ter, tenhais paz em mim. Mas aí na terceira vez ele vai dizer: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Parece redundante, parece estranho esse texto, mas você vai reparar, lembra? Um período de dificuldade é caracterizado por um período de ausência. Mas, antes que você fale que a dificuldade que você está vivendo tem gerado essa ausência em você, eu sei que algumas coisas nos faltam, por mais que faltem pessoas, por mais que falte apoio, ou até soluções para você sair desse modo de fraqueza, de dificuldade que você tem vivido, ele está dizendo, no mundo vocês vão ter aflição. Então a primeira coisa, perceba que o Senhor não nos engana quanto à realidade, quanto à pegada real da nossa vida. Estar caminhando com o Senhor não nos afasta a possibilidade de viver dificuldades. Isso eu acho que você já pode, por si só, provar. Mas assim, ao mesmo tempo ele vai dizer, mesmo que no mundo vocês tenham, ao verbo ter, no mundo vocês tenham aflição, ele começa dizendo, lá em João 16:33, estas coisas vos tenho dito. Então, mesmo tendo aflição, primeiro, ele tem nos dito algumas coisas. Então, mesmo que de alguma forma você passe por dificuldade, você tem uma palavra liberada sobre a sua vida. O Senhor não se cala em virtude da dificuldade que a gente passa. Não pense você que o Senhor se adequa no sentido de dificuldade. Estamos vivendo dificuldade, o Senhor se cala e nos abandona de forma alguma. Pega para a tua vida que mesmo tendo aflição, Ele tem nos dito coisas. Então, esse verbo ter aqui não é para te matar. Esse verbo ter faz com que você viva porque há uma palavra de vida sobre você. A segunda coisa que ele vai dizer, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então, além de uma palavra liberada sobre a sua vida, mesmo num tempo de dificuldade, é possível ter paz. Glória a Deus por isso. É possível ter paz no momento da tormenta, é possível ter paz no momento da tribulação, é possível ter esperança no sentido da tranquilidade, de saber que uma palavra nos traz a paz e essa palavra com a paz nos dá a segurança de que o Senhor está no controle de
todas as coisas. Além de uma palavra, além da paz, mesmo tendo aflição, ele vai dizer, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Olha isso. Então, mesmo tendo dificuldade, há uma palavra. Nós temos uma palavra. Nós podemos ter paz. E ele nos incentiva, nos motiva, por meio desse vídeo, a virada de chave. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Então é possível ter ânimo, paz e uma palavra, mesmo passando por dificuldade. Então a palavra que eu tenho para você é: continue, não desanime, porque não sou eu que estou prometendo isso para você. É o próprio Jesus, o dono da força, o dono do ânimo, o dono da paz, quem te promete qualquer uma dessas coisas, mesmo tendo aflição. Mesmo ele permitindo que algumas dificuldades sejam vividas, ele não nos exime, não nos afasta a possibilidade de termos uma revelação, paz e o ânimo que nós precisamos para continuar caminhando. Então, pastor, baseado nisso, como eu venço esse desânimo? Como eu venço essa fraqueza? Agora eu sei que eu tenho paz, eu tenho uma palavra e eu tenho também uma possibilidade de ter ânimo. Como é que eu venço isso? Como é que eu aplico na minha vida? Então a gente vai dividir em 3 tópicos rápidos para você aplicar e assim desbravar a tua vida e ter uma vida em abundância mesmo em tempos de tormenta, tá bom? Primeira coisa é descubra a sua fonte de ânimo. Ah, pastor, minha fonte de ânimo é no Senhor. Legal, mas essa promessa não é cumprida sentado no sofá vendo Netflix. Jesus está passando por um momento de tribulação, por um momento de angústia. E aí o que ele faz? No momento de angústia, ele reúne 3 dos seus amigos, 3 dos discípulos e fala assim, vamos ao Getsemane. Ele vai para o Getsemane e ele dá uma palavra que muitas vezes a gente acha que não é possível no momento de tribulação. Olha o que ele vai dizer. Vai falar para os 3 o seguinte, vocês, olha, aguardem aqui, eu estou passando por um momento muito difícil. Ele afirma isso. Jesus não tem vergonha de externar isso para os seus amigos. Ele fala assim, eu estou passando por um tempo de agonia, estou passando por um tempo de dificuldade, mas ele fala assim, vocês fiquem aqui e eu vou ali orar. Opa, então descubra a sua fonte de ânimo. É no Senhor? É, mas na comunhão com Ele. Você percebe que no Getsemane, o jardim da agonia, Jesus, num dos momentos mais difíceis da sua caminhada, ele resolve, ao invés de se lamentar e viver no monturo desse problema, ele resolve orar. Então perceba, por que às vezes a gente fica desanimado? Não é por causa da dificuldade. Nós ficamos desanimados porque nos afastamos da fonte de ânimo no momento da dificuldade. Então, queridos, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo e eu não estou tendo força para orar. É lógico, porque você espera ter força para orar, enquanto, na verdade, a fonte de ânimo vai nos lembrar que nós não precisamos de força para orar. Nós oramos para ter ânimo, é diferente. Então, o Senhor está falando para você que você precisa desse tempo de intimidade, mesmo nos dias difíceis. Está passando por luta? Está passando por problema? Nem sempre você vai ter aquela palavra montada, aquela oração toda cheia de palavreados bonitos para o Senhor, e não é isso que chama a atenção do Senhor. Em Mateus, no capítulo 11, se eu não estou enganado, me desculpe, mas veio agora aqui na mente, o Senhor vai ensinar os discípulos a orar e falando assim, não façam como os hipócritas, não façam como eles, que acham que é pelo muito falar. E não é pelas palavras bonitas, e sim pelo tempo de comunhão e intimidade que você tem com o Senhor. Então o Senhor está te lembrando o seguinte, está passando por luta? Entra no teu quarto, fecha a tua porta que está por trás de ti, fala com o Senhor, que te vê no secreto. E a palavra do Senhor vai dizer que o Pai que te vê no secreto, que se manifesta no secreto, Ele te recompensará. Então você muitas vezes vai orar em silêncio, chorando, com o coração sangrando, mas esse tempo em comunhão reabastecerá o teu ânimo. Então descubra a tua fonte de ânimo. E eu já estou dando a dica para você. É no Senhor, mas você precisa encontrar com Ele. E Ele está à tua procura. O texto bíblico de João, no capítulo 4, vai dizer que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ao mesmo tempo, outro texto bíblico vai dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai enquanto está perto. Então perceba, o Pai procura
e aquele que é adorador busca o Senhor. Então imagina um encontro de um pai que procura e um filho que busca. É isso que vai abastecer a tua fonte de ânimo, né? Que vai liberar esse ânimo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Segunda coisa, entenda que Deus pode estar vendo, e na maioria das vezes isso é real, Deus está vendo algo que eu não estou vendo. Então, desanimamos porque olhamos demais para a dificuldade, embora não seja ela responsável, você já aprendeu, ela responsável de gerar esse desânimo no nosso coração. Mas desanimamos porque olhamos demais para ela. Então o Senhor, Ele não vê como o homem vê, isso a gente já sabe, mas eu entendo que muitas vezes nós não nos agarramos àquilo que o Senhor está vendo. Então, o fato de estarmos limitados no nosso campo visual nos impede de viver segundo a ótica de Deus. Então, quantos textos a gente poderia citar? Por exemplo, Moisés manda 12 espias para possuir uma terra, a terra que era prometida para eles. Mas aí 10 voltam com um diagnóstico, com um relatório, e outros 2 voltam com outro relatório. Os 2 grupos viram a mesma coisa, porém analisaram essa dificuldade de uma forma diferente. Enquanto 10 viram gigantes e a promessa, os outros 2 viram a promessa e os gigantes. Ou seja, você pode inverter essa ordem. É só para você entender o seguinte, os 10 chegaram para Moisés e falaram assim, olha, a terra é boa, a terra é muito boa, mas tem gigantes. Ou seja, esse mais, porém tem gigantes. Isso dá a entender de que os gigantes eram mais relevantes do que a própria promessa, o que havia separado para eles. Mas os outros 2 falaram o seguinte, o outro grupo, a outra dupla, falou o seguinte, Moisés, tem gigantes, mas a terra é boa. Viram a mesma coisa, mas tiveram percepções diferentes. Então, não é porque a dificuldade existe ou não existe, o problema é onde está o seu foco. Você vai lembrar de Pedro andando por sobre as águas e que nesse tempo andando por sobre as águas, que é um grande milagre, vai dizer a palavra aqui, reparando Pedro na força do vento, ele começa a afundar e diz, socorro Jesus, Senhor me socorre. Então, ou seja, ele olhou para a dificuldade, embora já estivesse vivendo o milagre. Então, o que eu quero dizer para você? Entenda que Deus pode estar vendo algo que eu não estou vendo. Então, nós estamos presos à dificuldade, enquanto o Senhor não paralisa a sua visão por causa da dificuldade. Então, se prenda à ótica do Senhor, olhe para Ele. Então, eu preciso olhar para quem olha além, olhe para Ele. Se o Senhor não para por causa da dificuldade, óbvio que não vai parar, então eu preciso olhar além da dificuldade. Como eu olho além da dificuldade? Olhando para Jesus, Ele é o teu alvo. Não pare por causa das tribulações, não pare por causa das dificuldades. Então, essa é a segunda coisa que a gente está entendendo. E a terceira para a gente terminar e guardar para o resto da nossa vida. Terceiro para a gente terminar, espere no Senhor. Quem espera no Senhor, olha o que eu estou dizendo a você, quem espera no Senhor tem as suas forças, o seu ânimo renovado. Ah, pastor, mas isso é tão óbvio. Olha que revelação maravilhosa aqui, Isaías 40, do 29 ao 31. Olha o que o texto vai dizer. Faz forte ao cansado, é o teu caso? Então tá aqui, Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Pode ser exatamente o que você está vivendo. Mas olha o versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Estou falando de gente desanimada, gente que está fraca, gente que está de alguma forma exausta. Mas olha o 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então é possível você ser fortalecido. É possível você vencer essa fase de fraqueza, de desânimo, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, em nome de Jesus, então aquilo que você tem encontrado na sua caminhada não vai te parar, mas espere no Senhor. Lembra? Olha para Jesus, espere nele. Lembra que ele está vendo algo que eu não estou vendo? Então o Senhor tem as respostas. O Senhor tem as respostas além da dificuldade que você vive. Mas para que isso se manifeste, é necessário esperar nele. Não tente passar à frente de Deus, porque quando esperamos no Senhor, Ele renova as nossas forças enquanto não acontece. Mas quando queremos fazer com forças próprias,
Ah, querido, e aí então você vai, com as suas forças limitadas, tentar enfrentar o problema que você está vivendo. E é por isso que você fica fraco. Enquanto você tem lutado com as suas forças, você não é renovado. E quando nós não somos renovados, nos sentimos exaustos e fracos. Mas a palavra está dizendo, mas os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Você vai vencer a tua fraqueza. Você vai vencer esse desânimo. E a partir de hoje, em nome de Jesus, há uma palavra, a paz e a ânimo disponível para que você nunca mais paralise a sua caminhada por causa de dificuldades. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o Senhor não venceu só a dificuldade que você está vivendo. Ele venceu o mundo, que é a origem da dificuldade. Então, nos agarramos no Senhor, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tá bom? Pega essa palavra para a tua vida. Eu espero realmente que eu tenha, de alguma forma, abençoado você por meio desse texto, dessa explanação aqui. Amém? Pega essa palavra para a tua vida, que em nome de Jesus você supere isso e passe a viver de forma altaneira, de forma avante, que o Senhor possa te colocar em lugares altos para que o nome dele seja glorificado em tua vida. Tá certo? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, manda essa mensagem para quem está desanimado. Fala assim, ó, vê essa mensagem aí que é de Deus para a tua vida, tá? Quero compartilhar isso com você e comenta aqui embaixo, em nome de Jesus. Você pode colocar aqui embaixo assim, eu vou vencer o desânimo, em nome de Jesus, tá? Um grande abraço, fique com Deus e que Deus te abençoe rica e abundantemente.